Vamos lá, pessoal. Vamos para mais um conteúdo aqui da minha revisão. Dessa vez vai ser expressões algébricas e operações algébricas. Vamos começar aqui com expressões algébricas, começando pelo conceito. Lembrando que eu vou fazer uma leitura desse conteúdo e tentar explicar alguma coisa de acordo com cada tópico que eu vou lendo, né? Não só para melhorar aqui o meu entendimento, como o entendimento de vocês. Porque não adianta só você ler e não discutir, não refletir sobre a leitura. Isso faz parte da revisão. Então, começando pelo conceito de expressão algébrica. Expressão algébrica são expressões que envolvem operações com números e letras. Aqui, ó, tem uma operação aqui, ó, uma expressão que tem operações com números e letras. No caso aqui tem uma multiplicação de números com letras. Aqui, ó, em cada termo, né? Menos esse último só tem um número. E tem operações de soma, né? Então tem operações aqui envolvendo números e letras. Aqui também é a mesma coisa. Classificação das expressões algébricas. As expressões algébricas podem ser classificadas de acordo com o diagrama. A expressão algébrica ela pode ser racional ou irracional, sendo que a racional ela pode ser inteira ou fracionária. Vamos para a racional. Uma expressão algébrica denomina-se racional quando os expoentes das variáveis são números inteiros, positivo ou negativo. Olha, essa parte de variável, né? Como posso tentar dizer que é uma variável? Geralmente, por exemplo, nas equações, quando a gente quer descobrir o valor do x, por exemplo, tem uma equação e eu quero descobrir o valor de x. O x eu chamo de variável. É claro que existe uma discussão, porque tem gente que também chama de incógnita, né? Incógnita e variável, tem uma diferença aí. Vai ter situações em que a incógnita vai ser também uma variável também. E deixa eu ver aqui, mas nem toda, na verdade, deixa eu ver aqui, variável e incógnita, isso é uma discussão. Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso daí, sobre incógnita versus variável, né? Deixa eu ver se eu faço aqui um exemplo aqui no CorelDRAW. Deixa eu abrir com o CorelDRAW. Sobre como a gente vai entender esse negócio de variável, porque eu acho que isso pode acabar dificultando aqui o entendimento da leitura, né? Deixa aqui já, eu vou fazer uma outra leitura aqui, deixa eu ver aqui. Aqui a gente já viu, né? Classificação da expressão algébrica pode ser o que? Racional e irracional, sendo que a racional inteira tá. Ou fracionário. Racional, uma expressão algébrica denomina-se racional quando os expoentes das variáveis são números inteiros, positivos ou negativos. Beleza, daí tá legal. Ó, das variáveis está falando. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho essa equação aqui, eu tenho essa expressão aqui, ó. A variável nesse caso aqui é o x. É o x aqui. Pode ver que aqui eu não tenho uma equação aqui, eu tenho só, como posso dizer, uma expressão. No caso das equações, esse carinha aqui, esse x aqui, no meu ponto de vista, ela não vai ser uma variável, vai ser apenas uma incógnita. Uma incógnita. É um valor que eu não conheço e é único. Esse é o meu ponto de vista. Pode até assumir outros valores, mas é uma quantidade, eu acredito que é uma quantidade limitada. A variável não, a variável, no caso, eu posso jogar qualquer valor. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Porque tem muita gente que acha que variável e incógnita é a mesma coisa. Não é. Por exemplo, eu tenho 2x. Vou fazer uma equação bem simples aqui. 2x mais 1, né? Mais 2 é igual a 8. Mais 2, botar mais 2. Vou criar aqui uma situação. Mais 2 é igual a 8. Cadê o sinal de igual aqui no teclado? É para cá. É igual a 8. Aqui eu tenho uma equação. E agora eu vou criar uma outra situação aqui. Deixa eu ver. Eu vou criar uma fórmula aqui. Deixa eu ver. Uma fórmula. Sei lá. Vou dizer que y. Vou dizer que 2x
mais 1, mais 1, quer dizer, é igual a y. Não, y minúsculo. Pronto. Aqui eu tenho duas expressões. No caso aqui a primeira é uma equação, aqui apenas também é uma equação, só que eu posso chamar aqui também de expressão. No caso aqui eu posso dizer que é uma função ou uma fórmula ou algo do tipo. Também é uma equação aqui. Só que aqui, ó, eu tenho aqui, no caso aqui eu tenho duas incógnitas, valores que eu não conheço, vamos dizer assim. Aqui também tem uma incógnita, um valor que eu não conheço. Ou seja, incógnita é um valor que eu não conheço, mas que eu quero descobrir. Só que a diferença, tem diferença. Eu posso dizer que toda variável é uma incógnita, mas nem toda uma incógnita é uma variável. Por quê? A variável, ela pode assumir vários valores. Vários valores. No caso aqui, ó, se eu dizer que x é igual a 1, quanto é que vai ser o y? O y vai ter um valor. Por exemplo, eu tenho 2 vezes 1, que é 2 mais 1, vai dar 3. Então, para x é igual a 1, y é igual a 3. Se o x aqui for igual a 2, o y vai ser 5. Se o x aqui for 3, o y vai ser 7. Então, aqui não tem um valor certo. Ou seja, o valor de y vai depender muito do valor de x. E o de x de y também. Se eu atribuir um valor para y, o x vai ter um valor diferente. Aqui não. Aqui o x, ele pode, nesse caso aqui, ele pode assumir apenas um único valor. Ele não tem assim, uma infinidade de valores que possa assumir. É por isso que ele é uma incógnita, é um valor que eu não conheço. Então, eu não posso dizer que o x é uma variável aqui. Agora, numa equação de segundo grau, no caso aqui, o x ele pode assumir dois valores. Um ou dois valores, mas também vai ser uma incógnita. Porque eu não sei qual é o valor do x. Aqui não. Aqui, se eu dizer que x é 4, pô, eu estou estipulando um valor. E aqui já vou ter outro valor aqui. Então, não é um valor assim limitado, um valor único. Ou valores que já são certos. No caso, na equação de segundo grau, uma equação de quadrado, não. Aqui, o x pode assumir vários valores, infinitos valores aqui. Então, no caso aqui, esse x aqui é uma variável e aqui é uma incógnita, apenas uma incógnita. Esse é o meu ponto de vista. Se eu estiver errado, me corrijam. E pelo que eu já vi, né, que eu já estudei. Deixa eu ver aqui outro detalhe. Ah tá, nessa expressão algébrica, pelo que eu vi, a gente tem que tomar cuidado, porque ele fala variável, a pessoa pensa que é a letra já. São todas as letras que estão na expressão algébrica. Então, nesse caso aqui, ó, o que seria a variável aqui? Seria só o x. O 5a, esse a aqui do 5a, ele não é uma variável. O 3b do 3bx não é uma variável, esse 3d do 3bx, não, apenas o x. O x que é a variável, aqui não é variável, aqui se me engano chama de constante. Aqui também é constante, aqui também é constante. Então, no caso aqui, 2 ao quadrado b sobre x, a variável aqui é o x. Então, seria 1 sobre x, seria a variável com x elevado a menos 1. Entendeu? Nesse caso aqui, ó, 3 ao quadrado by, aqui também pode ser a variável isso aqui tudinho. Então, dependente do que eu posso considerar como variável, se eu considerar o x como variável, os demais são tudo constante. Ou também posso ter três valores variáveis numa só expressão. Eu posso dizer que também x é variável, y é variável, aqui y é variável, z é variável. Porque eu posso atribuir valores para x, y e z ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu posso ter isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui como constante, aqui apenas variável. Eu posso ter isso daqui constante, isso aqui constante, constante. Aqui o 6 constante, sendo que o x, y e z são variáveis. Então vai depender muito. Então, vamos continuar aqui a leitura. Acho que deu para entender melhor o que é uma variável. Também é bom refletir um pouco disso. Como eu estou dizendo, cada tópico eu vou lendo e vou discutindo, né? Onde que eu estava? Racional aqui. A expressão algébrica racional pode ser inteira ou fracionária. A gente viu que a expressão algébrica deve ser racional quando o expoente das variáveis são números inteiros positivos ou negativos. Então, se a expoente da variável for um número inteiro positivo,
O negativo já vai ser uma expressão algébrica racional. No caso aqui, eu tenho racional porque aqui é 1, aqui o expoente do x, aqui também é 1, também o expoente do x, aqui também é 1, aqui também é 1, aqui até 1 do y, aqui também é 1, né? Se todos os expoentes são números inteiros e positivos, ela se diz racional inteira. Então, nesse caso aqui, todos os expoentes das minhas variáveis são positivos inteiros, no caso aqui do x, aqui é 1, aqui é 1, então vai ser uma expressão algébrica racional inteira. Quando pelo menos um desses expoentes é um número negativo, ou que dá o nome, ou que dá no mesmo, né? Uma das variáveis figura como denominador de uma fração, ela se diz racional fracionário. No caso aqui, ó, eu tenho uma variável aqui, a variável x, ela é o denominador de uma fração. Então, logo, essa expressão todinha aqui, eu posso dizer que ela é uma expressão racional, uma expressão algébrica racional fracionária. Então, eu tenho aqui o x como denominador, e tem um z aqui também, eu posso dizer que é uma variável. Vamos para a próxima página. Página 5, né? Tem mais exemplos aqui, racionais inteiros. No caso aqui eu tenho menos 3x ao quadrado do x à quinta. No caso aqui, a minha variável pode ser o x ao quadrado, né? Pode ser x aqui, ou y também. Vai ter expressões que a variável vão ser duas letras. Aqui, ó, pode ser x a 4, minha variável, ou v. Mas geralmente, em muitas expressões matemáticas, se utiliza como variável as letras x, y e z. É muito difícil ter uma quarta letra como variável. Pode acontecer, mas geralmente o problema ele vai dizer quais são as variáveis, entendeu? Aqui eu tenho x ao cubo y, aqui eu tenho x ao cubo y ao quadrado aqui como variável. Nesse caso aqui são racionais fracionários, pode ver que eu tenho um número negativo. Aqui eu tenho uma variável com um expoente negativo. Aqui também vai ser fracionário porque minha variável aqui está como denominador de uma fração. Aqui também vai ser fracionária, essa expressão algébrica. Vai ser racional fracionário porque eu tenho uma variável elevada a um número negativo. Aqui outra também elevada a um número negativo. E aqui também vai ser uma expressão algébrica racional fracionária porque eu tenho uma variável aqui, ó, como denominador, assim como x a 4 e y estão no denominador de uma fração. Agora, vamos ver a parte de... Opa, foi meu celular que caiu. Deixa eu ajeitar aqui, meu Deus do céu. Tá, vamos continuar aqui. Temos a expressão algébrica irracional. É a expressão algébrica que tem pelo menos uma variável com expoente fracionário. Uma variável, ou seja, expressão algébrica que tem pelo menos uma variável com expoente fracionário irredutível. Isso significa que a expressão tem pelo menos uma variável sobre radical. Ou seja, se eu tenho uma expressão algébrica cuja a minha variável ela é uma fração irredutível, ou seja, aquela fração que não tem mais como simplificar, ou se tirar o MDC vai ser igual a 1, vamos dizer assim, ou que o denominador e o numerador são números primos entre si. Pesquisa aí, não vou explicar agora a nossa parte, não, a gente não vai sair dessa tópico aqui. Então, uma fração redutível é quando o MDC é igual a 1, ou quando não dá para simplificar por nenhum número, né? A não ser se for 1, né? E esse não vai sair do lugar. Ou quando for números primos entre si, né? Então, pesquisa aí a parte de quando a fração ela é irredutível. Então, eu tenho 3A. Eu acho que eu expliquei essa parte na parte de aritmética. Eu acho que eu vou fazer uma explicação,zinha, né? A parte de frações ordinárias. Aí eu explicarei essa parte de fração irredutível. Vou continuar aqui, então. Então, quando a minha expressão, a variável da minha expressão algébrica tiver como expoente uma fração irredutível, então logo essa variável essa minha expressão algébrica vai ser irracional. Logo, quando também é uma fração irredutível, também eu posso colocar ela na forma de radical. No caso aqui, o denominador vai ser o índice da minha raiz, né? E o numerador vai ser o expoente do radicando da minha raiz. Do número do radicando, que está no radicando, ou seja, do radicando, né? Então, aqui eu tenho menos 5m ao quadrado, y elevado a menos 2/3. Lembrando que nesse caso aqui, a minha variável é o y, não o m ao quadrado. Esse m ao quadrado aqui é um número que faz parte que é uma constante.
É uma constante, mas também, se não me engano, acho que a gente vai ver na frente, que é a parte de coeficiente, né? A gente acha que mais na frente a gente vai ver isso dessa revisão. No caso aqui, a variável é o y, não o m. Não, não o m não é variável. É outra coisa que a gente vai mais ver na frente. É o y aqui. Então, aqui está levado a uma fração irredutível. Não importa se é negativo ou positivo, mas se é uma fração irredutível, eu posso colocar na forma de raiz. Agora, como é que ele fez isso daqui? Eu não sei se a gente já viu essa parte aqui. Eu não lembro se a gente já viu isso na revisão. A gente revisou o quê? Foi conjunto. Acho que a gente não viu isso na revisão. Mas eu posso mostrar como é que esse carinha aqui vai virar isso daqui, né? Eu tenho o quê? Não, na verdade, só mostrar aqui o y elevado a menos 2/3, porque vai ficar esse raiz cúbica de y ao quadrado. Não, vou pegar logo isso aqui do Dinho, bora ver aqui. Vou dar um print aqui. Deixa eu dar um print. Vou apagar isso daqui, apago isso daqui. E vou mostrar aqui no CorelDRAW como vai ficar, né? Eu dou um Ctrl V. Pronto, printou a tela aqui, olha só como ficou bonito. Vou pegar só a parte que me interessa, já selecionei aqui. Vou usar essa ferramenta de corte. E vou cortar só isso daqui, é o que me interessa. Para quem quer aprender, eu acho que eu vou criar um canal novo, talvez chamado NST, vai ser o nome desse canal. Eu estou planejando isso e onde eu vou falar sobre tecnologia, mundo dos games, futebol, entre outras coisas. Mas é mais para frente. Eu vou ensinar um pouquinho de CorelDRAW também. Tá. A gente está vendo que aqui, no caso aqui, eu tenho... Aqui eu tenho um número eu tenho a variável aqui dessa expressão elevada ao número negativo, né? Então, nesse caso, ele é uma fração racional fracionária. Então, eu peguei a parte errada. É essa parte que eu tenho que pegar. Oh, meu Deus do céu, peguei a parte errada. Tô vendo aqui, nós estamos vendo exemplos aqui de expressões algébricas irracional, né? Então, cujo o expoente da minha variável é uma fração irredutível. Então, eu peguei errado. Então, vou apagar essa parte aqui, vou retroceder, né? É esse carinha aqui que eu tenho que pegar para poder mostrar por que isso daqui virou isso daqui, entendeu? Isso aqui se tornou isso. Deixa eu usar a ferramenta de corte. Pô, já foi. Vamos lá. Eu acho que eu vou usar talvez o pincel artístico, né? Que fica mais fácil. Ele está por aqui, acho que é aqui que está o pincel artístico, aqui nessa opção mídia artística. Não. Não, também acho que é aqui. Mídia artística, bora lá. Vamos lá, tem menos 5 m ao quadrado Meu Deus, é difícil escrever assim. Y elevado a menos 2/3. Pronto. Quer dizer que esse aqui é a mesma coisa desse. Vamos lá, vamos mostrar que é igual, tem que ser igual a esse. Primeiro, a gente vai repetir esse menos 5m ao quadrado. Opa. M ao quadrado, vamos repetir ele. Esse carinha aqui, esse y elevado a menos 2/3, ele está multiplicando esse 5m ao quadrado. Então, vou botar um sinal de vezes aqui, ó. Vezes. Mais na frente, eu acho que é na parte de, talvez, eu acho que produtos notáveis ou algo do tipo assim. A gente vai ver que esse... Mais na frente, a gente vai ver esse negócio aqui.
que y elevado a menos 2/3. Vou até apagar aqui. Quando tiver... Eu acho que a parte de potência a gente vai ver mais na frente. Quando estudar sobre potência, propriedades, essas coisas. Eu acho que a gente viu isso daí. Eu tenho certeza que a gente viu. Estou tentando lembrar aqui. Eu acho que foi na parte de conjunto numérico. Não estou lembrando aqui. Deixa eu ver se tem algum livro aqui. Não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Numéricos. Foi por aqui que eu vi. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Conjuntos racionais e tal. Potenciação, né? Aí a gente viu o conjunto de números reais. Aí potenciação, definição. Potenciação. A gente viu na parte de potenciação. Isso em conjunto dos números reais, a gente viu isso. Aí vem as propriedades aqui da potenciação, ó. É essa daqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, deixa eu ver. Essa daqui, se eu tenho um número aqui elevado ao expoente negativo, eu inverto esse número, no caso aqui é uma fração, né? Se vale para um número normal mesmo, um número que não está em forma de fração, você vai valer também. No caso aqui, ó, você vai inverter essa fração e mudar o sinal do número, né? Então é o que aconteceu aqui, assim, eu acredito, né? Deixa eu voltar aqui para o Draw. Então, se esse número está elevado ao número negativo, eu vou inverter esse número aqui. Aí vai ficar 1 sobre y. Vai ficar isso daqui, 1 sobre y. Que eu vou fazer um parênteses, né? Não tá bonito, mas vai quebrar o galho. Esse expoente aqui ele vai ficar positivo, vai ficar 2 sobre 3. Aí, propriedade das potências, que já é em prática aqui, ó. Então, vai ficar. Então, quando tiver um número elevado a um expoente negativo, é um número negativo. No caso aqui é um número fracionário, mas é um número, não deixa de ser um número. Então, se eu tenho um número elevado a um número negativo, o que eu faço? Eu inverto esse número e deixo esse expoente positivo. Deixa quieto. Só faz trocar o sinal dele. Aí logo em seguida, o que vai acontecer? Vou fazer para cá agora. Igual. Esse expoente aqui, esses números que estão aqui, no caso a minha fração, o numerador e o denominador vão ser elevados a esse expoente aqui. Então vai ficar o quê? 1 elevado a 2/3. Faz difícil às vezes. 1 elevado a 2/3 sobre y elevado a 2/3 também. Pronto. Aqui, deixa eu apagar aqui. Esqueci de botar o menos 5m aqui. Porra, não apaguei. Pronto, apaguei. Agora vou botar o 5m. Foi perfeito. Tem que botar errado aqui. Isso daqui. Menos 5m ao quadrado. Pronto. Pronto, aqui é um vezes aqui, pronto. Então, se eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu inverto esse número e mantenho o expoente. Só que esse número vai ficar entre parênteses, porque esse expoente aqui, depois que mudar o sinal, depois ele vai ser elevado tanto ao número do numerador e ao número do denominador da minha fração.
como aconteceu aqui, entendeu? Aí o que vai acontecer agora? Agora sim, lembrando que todo número 1 elevado a qualquer expoente vai ser 1. No caso, 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 0 também vai ser 1. Então, se eu tenho 1 elevado a 2 terços, vai ser 1. É claro que também eu posso colocar esse 2 terços aqui em forma de radical, né? Aí ficaria raiz cúbica de 1 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 1, e raiz cúbica de 1 vai ser 1. Então, aqui de qualquer jeito vai ficar 1. Já aqui, eu vou transformar em radical. Aqui é o meu índice do meu radical, então vai ficar raiz cúbica e esse carinha aqui vai ser o expoente do meu radicando, ou seja, o meu radicando vai ser o y aqui, ó, o número do meu radicando. Raiz cúbica de y elevado a 3. A 2, quer dizer. Pronto. Tá aqui, ó. Lembrando que esse menos aqui vem para cá. Ah, esqueci de botar o menos 5m ao quadrado aqui. Então esse carinha aqui, ó, ele fica aqui na frente. Aqui assim, então ficaria mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deslocar isso daqui, né? Acho que eu vou pegar aqui e vou usar a tecnologia a meu favor. Vou agrupar. Aí vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aí aperta aqui, Ctrl V, né? Joga pra cá. Esse aqui eu vou selecionar isso, isso, isso. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também eu vou agrupar também. Pronto, agrupar. Agora eu vou jogar pra cá pra frente. Isso aqui eu seleciono. Olha aí a aula de CorelDRAW. Vou apagar esse aqui, não tem mais necessidade. Pronto. Aí eu faço vezes aqui. Pronto, chegamos aqui no exemplo. Olha só o que eu tive que fazer aqui. Ó. Chegamos nisso daqui. Então, nesse caso aqui, ó, como a minha variável y ela tem um expoente, assim, expoente fracionário e irredutível, né? Ou seja, tem como expoente uma fração irredutível, logo vai ser uma expressão algébrica irracional. Ou se ele estiver na forma de radical, nesse caso aqui, né? Que é a mesma coisa desse, só que ele fez uma operação para chegar nisso daqui. Foi essa operação que eu acabei de fazer, ó. No caso aqui, ó, se eu tenho um número elevado a um número negativo, eu posso inverter esse número e esse número invertido vai estar elevado a esse expoente, só que positivo, ou seja, com positivo, praticamente. Aí aqui, esse expoente que é positivo, ele vai ser elevado tanto ao número que está no numerador e no denominador. Aí aqui no caso eu tenho 1 elevado a 2 terços, vai ser igual a 1. E aqui eu tenho y elevado a 2 terços, vai ser raiz cúbica de y ao quadrado. Lembrando que o numerador aqui vai ser o índice, ou seja, vai ser o expoente do radicando e o denominador vai ser o índice. E é isso. Agora vamos voltar lá para deixa eu ver quantos minutos já tem de vídeo. A gente já tem 28 minutos. Meu Deus do céu. Tem muita coisa pra gente ver. Quem tiver paciência que tem, então. Porque a gente vai ver. Nós estamos na página 2 aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Nada a ver. Isso daqui também tem nada a ver. Isso daqui, cara. Aqui a gente tá. Então já nós vimos que uma expressão algébrica ela pode ser racional e irracional. Sendo que racional é inteira ou fracionária. Mas para ser inteira, o expoente da variável ela tem que ser o quê? Ela tem que ser positivo. Porque se for negativo, esse expoente da minha variável vai ser fracionária. Ou se a minha variável estiver em uma fração, no denominador de uma fração. Como está dizendo aqui, ó. Quando pelo menos um desses expoentes é um número negativo, ou que dá no mesmo uma das variáveis figura do denominador de uma fração, tá, é isso mesmo, é racional, fracionária. Aí vimos aqui a irracional, quando o expoente é uma fração irredutível, o expoente da minha variável, então logo a minha expressão vai ser irracional. Acho que já deu para fixar isso daí já. Eu também acho que eu já consegui fixar, faz tempo que eu não via isso. Valor numérico de uma expressão algébrica. Opa, isso aqui já é legal.
Quando numa expressão algébrica substituímos as variáveis por números, obtemos um valor numérico para a expressão. Por exemplo, aqui, ó, ele está calculando o valor numérico da expressão algébrica 7ax ao quadrado menos 3abx mais b3. Então, nesse caso, ele está considerando as variáveis aqui como se fosse o a, b, o x, e ele está dando os valores aqui. Então, no caso aqui, as variáveis vão ser, entendeu? Aí, então, o valor numérico vai ser 7 vezes 1, ou seja, onde tiver a, ele vai colocar 1. Onde tiver b, vai colocar menos 1, e onde tiver x, vai colocar 2. Aqui nessa expressão aqui, vai substituir, aqui ele vê a substituição e deu 33. Então, o valor numérico dessa expressão aqui é 33. As expressões algébricas ainda podem ser classificadas em monômios e polinômios. Eu acho que ainda tem mais ainda. Também acho que tem os binômios e os trinômios. Mas tudo bem. Monômio ou termo. É o produto de números reais relativos cujos fatores podem ser indicados por letras e números ou somente letras. É o produto de números reais relativos cujos fatores podem ser indicados por letras e números ou somente letras. No caso aqui eu só tenho o quê? Letras. Aqui eu tenho números e letras. Aqui eu tenho um produto entre números e letras também aqui. Ó. No caso eu tenho 5 nonos vezes a ao quadrado, x ao cubo e y ao quadrado. Coeficiente de um monômio é o produto dos fatores constantes. Aquilo lá que eu falei logo no começo. Como esses fatores podem ser numéricos ou iliterais, olha só, devemos distinguir aqui coeficiente numérico e coeficiente literal. É aquela coisa que eu falei, né? Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho 2ax, por exemplo, se eu tenho 2ax, minha variável vai ser o x, o 2a vai ser constante, entendeu? Só que essa constante é o quê? São os coeficientes. É o coeficiente. É o produto dos fatores constantes. Como esses fatores podem ser numéricos e literais, devemos distinguir o quê? Coeficiente numérico e coeficiente literal. Assim, no monômio, por exemplo, 7m ao quadrado, n ao cubo, x ao quadrado e y ao cubo. Ó, nesse caso aqui, as variáveis são x e y. Onde x ao quadrado são variáveis. Ele está dizendo que são variáveis, então aceite. Então, os demais vão ser constantes. Ou seja, vai ser o coeficiente aqui numérico. E o coeficiente literal, no caso de letra, né? No caso aqui, ó, nós temos o coeficiente xi seria 7m ao quadrado, n ao cubo. Aqui eu tenho o coeficiente numérico, aqui que é o 7, e temos o coeficiente literal. Então, a parte que está fora, que está multiplicando com a variável, eu vou chamar de coeficiente. Só que esse coeficiente ele pode ser apenas número, pode ser número com letra, ou apenas letra. Se no caso tiver número com letra, então vou ter uma parte que vai ser coeficiente numérico, no caso do 7 aqui no exemplo, né? E se tiver letras, no caso aqui do m ao quadrado n, vai ser o coeficiente literal. M ao quadrado, n ao cubo, quer dizer. Então, coeficiente literal. Então, vamos ver aqui. Eu tenho o coeficiente de um monômio. O coeficiente de um monômio é o termo, é a parte que são os valores, são os números, vamos dizer assim, né? Que multiplica a minha variável. Ou seja, é o produto de fatores constantes. Como esses fatores podem ser numéricos e literais, devem distinguir, Então, são os fatores que estão multiplicando a minha variável. Esses fatores podem ser números e letras ao mesmo tempo, ou apenas números ou apenas letras. Sendo que esses fatores estão multiplicando a minha variável, eu chamo de coeficiente. Se for a parte que for número, eu chamo de coeficiente numérico, e a parte que for letra, eu chamo de coeficiente literal. Vamos para a próxima, acho que já deu para fixar já. Eu acredito que eu já fixei isso daí. Agora vamos para o grau de um monômio racional. Chama-se grau a soma dos expoentes das variáveis desse monômio. O grau relativo
a uma variável é o expoente dessa variável. O grau relativo a uma variável é o expoente dessa variável. Como assim? Chama-se grau a soma dos expoentes das variáveis desse monômio. Beleza. Vamos ver aqui essa prática. No monômio 7m ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado, z à quarta, temos o quê? Primeiro, ele deixou em negrito aqui, ou seja, num tom mais forte aqui, as variáveis. Pode ver que tá mais grosso aqui as letras. Aqui o m está bem fininho, então aqui são as variáveis, já classificou as variáveis desse monômio. Aí ele pergunta aqui, grau do monômio é um 9, porque 3 mais 2 vai dar 5, mais 4 é 9. Então a soma dos expoentes das minhas variáveis, eu vou ter o grau. Chama-se grau a soma dos expoentes das variáveis. Isso em relação ao monômio, né? Desse monômio, é o grau. No caso, nós estamos falando só com monômios, por enquanto. Então, o grau do monômio seria o quê? Seria a soma dos expoentes das variáveis, isso do monômio. Então é 9. Aí vem o grau em relação ao x, isso seria, eu acho, o grau relativo, né? O grau relativo a uma variável é o expoente dessa variável. Interessante, agora deu para entender melhor. Então, o grau relativo a x seria o quê? 3. O grau em relação a y seria 2. Pode ver que é 2 aqui. Então, o grau em relação a z é igual a 4. Então, legal, essa parte deu para entender legal. Então, o grau de um monômio seria a soma dos expoentes das variáveis desse monômio. Já o grau relativo o grau relativo a uma variável é o expoente dessa variável. O grau relativo a uma determinada variável é o expoente dessa variável. Beleza. Agora vamos para monômios semelhantes. São monômios que têm as mesmas variáveis afetadas com os mesmos expoentes. São semelhantes os monômios que 4x ao cubo, 4x ao cubo, y ao quadrado, menos 5x ao cubo, y ao quadrado, e 7x ao cubo, y ao quadrado sobre 4. Então, são semelhantes por quê? Porque as variáveis são semelhantes. Pode ver que todos os monômios aqui tem como variável x ao cubo, y ao quadrado. Lembrando que esse carinha aqui, esse 7/4 aqui é o coeficiente. Não faz parte da variável. Essa forma que está escrita aqui poderia ser escrito apenas como 7/4 de x ao cubo y ao quadrado. Mas o importante é que a variável aqui então esses três monômios aqui são semelhantes. Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui para beber água, porque eu estou ficando com sede já. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. Vamos lá, voltando de novo aqui. A gente já discutiu sobre o grau de um monômio racional. Já fui beber água, já botei, então voltando aqui. Já falamos já revisei aqui a parte de grau de um monômio racional. Acho que eu nem especifiquei se era monômio racional, a parte que eu estava vendo, eu só falei grau de monômio, né? Nesse caso aqui é grau de um monômio racional, que é o quê? É a soma dos expoentes das variáveis do monômio. Eu vou somar e o resultado vai ser o grau do monômio. Isso racional. Aí também tem o grau relativo a uma variável, que é o valor da própria variável. No caso aqui, o grau em relação a x é 3. Ela pode ver que a expoente da variável x é 3. Então, o grau em relação a y é 2 e o grau em relação a z é 4. Ou seja, o grau relativo de uma variável é o expoente da variável. Pronto. Agora vamos lá para o monômio semelhante. Já expliquei, acho que a gente já viu, assim, já revisou essa parte aqui, né? No caso aqui, ó, eles são semelhantes porque as variáveis são iguais. Aqui, ó, tem o primeiro monômio aqui, tem o 4x ao cubo y ao quadrado. Ó, a variável seria x ao cubo y ao quadrado. Aqui eu tenho também x ao cubo y ao quadrado e aqui também tem o x ao cubo y ao quadrado. Agora vamos para polinômio. Deixa eu ver se meu microfone aqui está meio longe, então o áudio dele está muito curto. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, acho que agora dá para ouvir melhor aqui o áudio. Então, vamos lá.
Agora, polinômio, né? A expressão algébrica é constituída por uma soma algébrica de monômios. No caso aqui, ó, os monômios são os termos do polinômio. Exemplo, polinômio de 2 termos, polinômio de 3 termos, polinômio de 4 termos. Beleza, aqui eu nem lembrava mais isso daqui. Para mim, quando tinha 2 termos era binômio, quando tem 3 termos era trinômio, e polinômio só era a partir de 4, ou seja, para mim o polinômio era de 4 termos em diante, né? Mas tudo bem. Se ele está dizendo aqui, ele está dizendo que é a partir de 2 termos, já é polinômio, beleza. Lembrando que poli é vários, né? Nômios é de monômios. Vamos lá. O polinômio de 2 termos chama-se binômio. Oh, tá aqui. O de 3 termos, trinômio. Não se usa designação especial para os polinômios com mais de 3 termos. Então, vamos lá. Então, a partir de 2 termos é polinômio. Então, uma expressão já de 2 termos para frente é polinômio. Sendo que eles vão ter um nome especial só quando tem 2 termos e 3 termos. Tem nome especial. Quando tem 2 termos é o quê? Binômio. Quando tem 3 termos é trinômio. Beleza. Classificação dos polinômios. Quando todos os monômios do polinômio são racionais, o polinômio se diz racional. Oh. Se um dos monômios é racional, esse polinômio é irracional. Tá legal. Então, para ser um polinômio racional, com todos os monômios do polinômio... Tá, beleza. Então, para ser um polinômio racional, todos os monômios desse polinômio tem que ser racional. Tem que ser racional. Não importa se seja inteiro ou se seja fracionário, tem que ser racional. Então, o polinômio é racional. Agora, se pelo menos um dos monômios é irracional, logo esse polinômio, independente se os outros monômios são racionais, esse polinômio já vai ser irracional. Basta apenas um monômio ser irracional, o polinômio todo ser classificado como irracional. Os polinômios racionais podem ser inteiros e fracionários. E um polinômio é racional fracionário se pelo menos um de seus monômios é racional fracionário. Oh, legal. Aí vem redução de termos semelhantes. Não, vamos discutir isso daqui, interessante. Vamos ver se a gente conseguir entender isso daí melhor. Deixa eu tentar entender aqui. Então, um polinômio ele é racional se todos os monômios desse polinômio forem racionais. Ok. Ele vai ser irracional se pelo menos um monômio desse polinômio for irracional. Ou seja, lembrando que polinômio irracional é quando tem a variável do monômio. Ou seja, lembrando que o monômio ele é irracional quando a variável desse monômio for uma fração irredutível. Ou seja, eu posso colocar esse monômio em forma de radical. Ou seja, eu posso colocar a variável em forma de radical. Né? Aqui contém o expoente fracionário irredutível. Então, se um dos monômios é irracional, o polinômio é irracional. Beleza, os polinômios racionais podem ser inteiros e fracionários. Essa parte aqui também é interessante. No caso aqui, ó, o polinômio é racional fracionário se pelo menos um de seus monômios é racional fracionário. Caso contrário, se todos os expoentes das variáveis, se todos os monômios forem racional inteiro, logo em si esse polinômio vai ser um racional inteiro. Interessante. Vamos lá, redução dos termos semelhantes. Os termos semelhantes de um polinômio podem ser substituídos por um único. Para isso, dá-se como coeficiente a soma algébrica dos coeficientes desses termos e conserva-se a mesma parte literal, ou seja, a mesma variável, vamos dizer assim, né? Ou pode ser as mesmas variáveis, né? No caso aqui, ó, tem o 5a ao cubo, x ao quadrado,
7a ao cubo x ao quadrado, 4a ao cubo x ao quadrado, mais menos 6a ao cubo x ao quadrado. O que ele fez? Ele preservou aqui a parte literal. Agora, e somou os coeficientes, né? Por 5 menos 7 mais 4. Vamos ler mais uma vez. Os termos semelhantes de um polinômio podem ser substituídos por um único. Para isto, dá-se como coeficiente a soma algébrica dos coeficientes desses termos e conserva-se a mesma parte literal. Ok. 3a ao quadrado y à quarta menos 5a ao cubo y mais 2a ao quadrado y à quarta mais 7 ao cubo y. Né? Aqui eu tomo a parte literal aqui, ou seja, a parte literal aqui, ou seja, como posso dizer, a variável que é comum aqui, deixa eu ver quem é. Do a ao quadrado y à quarta, onde que tem a ao quadrado y à quarta aqui, né? Então esses dois aqui vão somar, ou seja, eu só vou somar o coeficiente aqui, o 3. Pode ser por um único, né? Para o coeficiente vai dar-se como coeficiente a soma algébrica dos coeficientes desses termos, tá? No caso aqui, o coeficiente aqui é 3, aqui o coeficiente é 2, 3 mais 2 é igual a 5, né? Tá aqui, ó. E aqui eu tenho a ao cubo y, aqui também tem a ao cubo y, né? Então menos 5 soma-se com 7 aqui. Aí vai dar 2. Então vai ficar 5a ao quadrado x à quarta mais 2a ao cubo y. Deixa eu ver onde a gente já está. Grau dos polinômios racionais inteiros. Por enquanto a gente viu a dos monômios, né? Grau dos monômios. Beleza. É o grau do monômio de mais elevado grau do polinômio. Então, o grau dos polinômios racionais inteiros é o grau do monômio de mais elevado grau do polinômio. O grau do polinômio em relação a uma variável é o expoente de maior potência dessa variável. Expoente da maior potência dessa variável. Vamos lá. O polinômio 7x ao quadrado y menos 4x ao cubo. Estou lendo aqui, meu Deus do céu, estou forçando a minha vista. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. O polinômio 7x ao quadrado y menos 4x ao cubo y ao quadrado mais 3x ao quadrado y à sexta menos 5x à quarta y ao cubo é do oitavo grau. Ou seja, ele calculou aqui o grau de cada um desses monômios. O maior é o maior grau que tiver aqui, ou seja, o monômio de maior grau vai ser o grau do polinômio. No caso aqui, o grau desse monômio aqui é o quê? É 3. O grau desse monômio aqui é 5. O grau desse monômio aqui é 8 e aqui eu tenho 7. Então, no caso, seria 8. Então, o grau do monômio é 8. Ó. O grau do polinômio é o grau do monômio de mais elevado grau do polinômio. Beleza, então aqui a gente já sabe que é esse carinha aqui. Ó. Esse carinha vai ter o maior grau do polinômio. Então, o grau desse monômio aqui é o grau do polinômio, porque é o maior grau que tem entre todos os monômios. O grau do polinômio em relação a uma variável é o expoente da maior potência dessa variável. Ó, por exemplo, ela está dizendo que é do quarto grau em relação a x. Né? Pegando aqui o expoente o grau em relação a x, eu tenho o grau 2, aqui eu tenho o grau 3, só em relação a x. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 4. Então, o que tiver o maior grau em relação a x vai ser o grau em relação a x do polinômio todo aqui. Ó. Vou dar um pause aqui, porque parece que alguém requer minha atenção aqui. Olá, já resolvi o problema, já atendi a pessoa e voltando aqui. Tive que resolver o negócio. Deixa eu dar um zoom aqui, para não ficar muito pequeno. Já vimos aqui o grau dos polinômios racionais inteiros, ou seja, o grau do polinômio vai ser o grau do monômio de maior grau do polinômio, ou seja, o caso aqui eu tenho um polinômio aqui nesse exemplo aqui, então desse polinômio cada um vai ter seu grau e o que tiver maior grau vai ser o grau do polinômio. Isso, lembrando que o polinômio racional, para ser racional, todos os seus monômios têm que ser racional. No caso aqui desse polinômio racional, o monômio de maior grau
monômio de maior grau vai ser o grau desse polinômio aqui. No caso aqui, o monômio de maior grau é esse daqui, que o grau é 8. Os demais são graus inferiores, então logo esse monômio é do oitavo grau. Já em relação a x, vai ser o grau... como posso dizer? Você vai ter que calcular o grau de cada uma dessas variáveis. No caso, se for x, eu vou calcular vou pegar a variável de maior grau em relação a x. No caso aqui seria o quê? Seria o grau relativo, vamos dizer. A variável x, o que tiver o maior valor. No caso aqui vai ser esse daqui, ó, desse monômio aqui, que é do quarto grau, ou seja, o maior grau para x é do quarto grau. Ou seja, é do quarto grau em relação a x, e do y eu vou pegar o de maior grau em relação a y. De todas as variáveis y aqui, ó. De cada monômio. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 6, aqui é 3. Então vai ser o quê? O 6. Então é do sexto grau em relação a y. Então em relação a x vai ser do quarto grau, y é do sexto grau e o polinômio em si vai ser do oitavo grau. Deixa eu voltar aqui rapidinho sobre essa leitura aqui dos graus, né? Aqui, ó, ele fala aqui em ordinal, né? O grau em relação a x, ele fala que é 3, aqui é 9. Ele não fala ele fala em cardinal, quer dizer, ele fala em cardinal, né? 9, 3, 2. Então, e aqui ele está falando em ordinal, aqui o grau, né? Então, vai depender muito da expressão. Se você for logo para falar o grau no começo da frase, você usa em ordinal, e se for no final, você usa em cardinal, né? Então, beleza. Vamos lá, polinômio homogêneo. Então, todos os monômios de um polinômio têm o mesmo grau. Quando todos os monômios de um polinômio têm o mesmo grau, esse diz polinômio homogêneo. O grau de um polinômio homogêneo chama-se grau de homogeneidade. Ou seja, tem um polinômio aqui, que é 4x ao cubo y à quinta menos 5x ao quadrado y à sexta mais 7x à quarta y à quarta menos 2x à quinta y à terceira. É um polinômio homogêneo do oitavo grau, ou seja, cada monômio vai ter o mesmo grau aqui. 3 mais 2, 8. Aqui eu tenho 2 mais 6, 8. 4 mais 4, 8. 5 mais 3, 8. Ou seja, todos têm o mesmo grau, logo ele é homogêneo. Então, se no polinômio todos os monômios tiverem o mesmo grau, logo esse polinômio é homogêneo. Dá um pause aqui. De novo. Vamos lá, voltar, pessoal. Voltando aqui. Deixa eu ver. Polinômio homogêneo já viu, já. Quando todos os monômios têm o mesmo grau do polinômio. Ordenação do polinômio aqui. Vamos ver essa parte aqui. Quando em relação a uma variável, os termos de um polinômio se sucedem de modo que as suas potências se disponham em ordem crescente ou decrescente, dizemos que o polinômio está ordenado segundo essa variável. A essa variável damos o nome de principal ou ordenatriz. Exemplo: o polinômio 5x elevado a 4 vezes y elevado a 3 menos 3 vezes x elevado a terceira vezes y elevado a quarta mais 7x ao quadrado y está ordenado segundo as potências decrescentes de x. Então, se você reparar que esse polinômio em relação só a variável x, ele está dizendo que é decrescente, né? Então, o polinômio em relação à variável x, ele está decrescente, ou seja, ele está organizado de forma em que as variáveis x estão na ordem decrescente, ou seja, da maior até a menor. Ó, x à quarta aqui, y à terceira aqui, x ao quadrado e x elevado a 1. Independente de que ordem esteja a de y, ou seja, o que importa aqui é a relação à variável x. Então, esse polinômio pode ser que ele está ordenado segundo as potências decrescentes de x. Olha o nome complicado. Putz grila. O cara inventa cada nome. Por que não dizer esse polinômio está ordenado em relação à variável x? Pô, seria mais simples, né? Está ordenado. Eu vou falar isso. Eu não estou nem vendo. Os caras querem complicar. Segundo as potências decrescentes de x. Ó.
Vamos tentar fixar dessa maneira então. Segundo as potências da crescente de x, ele está ordenado. Agora, ordenando segundo as potências crescentes de y, como é que ficaria? Ficaria y a 1, né? Pegaria o monômio que tem y elevado a 1, depois pegaria o monômio que tem y elevado a 2, e pegaria o monômio, depois o monômio que tem y elevado a 3, e por último o monômio que tem y elevado a 4, ou seja, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3 e y elevado a 4. Então tá aí. Polinômio completo. Dizemos que um polinômio reduzido é completo em relação a uma variável quando ele tem todas as potências dessa variável, desde o zero até o grau do polinômio relativo a essa variável. O termo de grau zero é o termo independente da variável. Exemplo. No caso aqui eu tenho um polinômio cuja variável é x. Aí, no caso aqui está decrescente, né? X à quarta, menos 7x à terceira, mais 4x ao quadrado, menos 3x, mais 12. Sendo que aqui onde tem apenas número aqui, na verdade, ele tem o x elevado a zero, que está ficado do lado aqui, só que está subtendido. Ele está dizendo que é completo do quarto grau. Interessante isso. Nesse caso aqui, esse polinômio é completo? Não, porque está faltando, no caso aqui está faltando o x elevado a zero. Isso for em relação a x, e se for em relação a y também está incompleto. Polinômio reduzido incompleto em relação a uma variável, é isso mesmo. Nesse caso aqui é em relação a x, né? Agora, polinômio completo. Um polinômio reduzido é incompleto em relação a uma variável quando falta uma das potências dessa variável. Nesse caso aqui ele é incompleto, nesse caso aqui. Vamos ver aqui na próxima página, talvez dê um exemplo de polinômio incompleto. Não deu, mas tudo bem, deu para entender. Polinômio identicamente nulo. Dizemos que um polinômio é identicamente nulo se e somente se todos os coeficientes forem nulos. Então, se todos os coeficientes forem nulos, vai ser zero, né? Não é isso? Agora eu não entendi essa parte. Um polinômio é identicamente nulo. Bom, não tem exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Do Google aqui. Cadê? Aqui no Nerd aqui. Vamos ver aqui. Polinômio. Opa, escrevi errado. Polinômio. Vai aparecer aqui nulo para ver que exemplo. Um polinômio é nulo qualquer que seja x se somente todos os coeficientes são nulos. Bora ver aqui um exemplo. Imagem, né? Tem que ser igual a zero. Rapaz, então como posso ser, vai ser zero. O cara não bota nenhum exemplo aqui. Filho da mãe. Tá aqui, ó. É nulo. Então, posso dizer que zero é um polinômio nulo. Ó. Aqui também, ó. Ó, tá vendo? Então, no caso aqui, ele bota uma função aqui, né? P de x é igual a x a sexta, mais bx, mais cx, mais d, né? Aí tá dizendo que P de... Ó, ele tá dizendo polinômio identicamente nulo. Então, para ser nulo, P de x tem que ser zero. Se ele for zero, logo os coeficientes vão ter que ser zero, né? Então, logo... Então, pode ser que o número zero é um polinômio nulo. É isso que ele tá afirmando aqui. Que vai ser igual a zero tudo isso aqui. A somatória disso aqui tudinho vai ser zero. A somatória dos monômios. Voltando lá para a revisão. Cadê aqui?
Dizemos que um polinômio é identicamente nulo somente se todos os coeficientes forem nulo, né? Então, é isso. Polinômios iguais ou idênticos. Dois polinômios P1 e P2 são iguais somente se os coeficientes P1 e P2 forem ordenadamente iguais. Isso é fácil, né? Então, exemplo, dá dois polinômios, tem o P1 e o P2 aqui. Ó. Pode ver que o A menos 1 vai ter que ser igual a quem? No caso aqui vai ter que ser igual a zero, porque aqui porque eu posso dizer que, como não tem nenhum monômio de variável de grau 3, né? Então pode dizer que o monômio cuja variável é igual a 3 vai ter um coeficiente zero. Então vai ficar zero. Então esse aqui vai ter 0x ao cubo, né? Então esse A menos vai ser igual a 0. Eu acho. Na minha opinião vai ser isso. Pelo que eu estou entendendo aqui, né? Aqui nesse caso aqui, ó, então o B vai ser igual a 2. O C vai ser igual a menos B e o 3 é igual a 3. Beleza. Determinar A, B, C, tá. Ó, como imaginei aqui, ó, A menos 1 igual a 0, ó, imaginado isso. B vai ser igual a 2, tá? É de boa, então. Operações algébricas. Adição de monômios. Então agora já estamos na parte de operações algébricas, até que enfim, porque já estava cansado já, ficar estudando a parte de expressões algébricas, aquelas propriedades, definições sobre monômio, polinômio, isso é cansativo isso. Adição de monômios. Soma-se dois ou mais monômios que vendo-se em seguida um ao outro, soma-se dois ou mais monômios, escrevendo-se um em seguida ao outro e efetuando-se a redução dos termos semelhantes, se houver. No caso aqui eu tenho um exemplo, tenho 2mx ao quadrado mais menos, que soma o menos 3ay, que soma o menos 4mx ao quadrado, que soma o mais 6ay. Nesse caso aqui, a primeira coisa ele vai ver se tem os termos semelhantes, só que ele tem o mesmo coeficiente. No caso aqui eu tenho o 2mx ao quadrado e o menos 4mx ao quadrado. São semelhantes, então são termos semelhantes. Então eu vou somar eles. Deixa eu ver se ele colocou um esquema aqui, né? Repetiu aqui. Na verdade, ele começou primeiro fazendo jogo de sinal, né? Então aqui ele eliminou parênteses, deixou do jeito que está. Aqui ele fez jogo de sinal, mais com menos, aqui vai dar menos. Também aqui fez jogo de sinal, aí deu menos, aqui mais com menos, aqui fez jogo de sinal, aí beleza. Aqui ele somou os termos semelhantes, aí ficou 2m x ao quadrado menos 4mx ao quadrado vai ficar menos 2mx ao quadrado. Depois somou menos 3ay com 6ay. Aí ficou 3ay. E é isso. Adição de polinômios. Como no caso anterior, escreve-se os termos dos polinômios, um em seguida do outro, conservando-se cada termo o sinal. Em seguida, faz-se a redução dos termos semelhantes se houver. O que já mostrou aqui, né? Você está repetindo. Aqui eu tenho uma expressão aqui, tem a soma de dois polinômios, né? No caso aqui seria a adição de polinômio, bem parecido com a adição de monômio. Aqui eu tenho esse polinômio aqui, somado com esse outro aqui. Aí fez jogo de sinal. Aí gerou nessa expressão aqui. Aí ele fez o quê? Ele somou os termos semelhantes. Se eu tivesse, por exemplo, aqui eu tenho 5x ao quadrado y. Onde tivesse termos com uma parte, como posso dizer, meu Deus do céu, deu um branco agora. Vamos dizer que quando tivesse termo que tivesse x ao quadrado y, ele vai somar. No caso aqui eu tenho 5, aqui ó, com menos 7x ao quadrado y. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 2x ao quadrado y. Não tem outro, então vai ficar isso, ó, menos 2x ao quadrado. Aí quem tiver x ao cubo y ao quadrado, ele soma onde tiver x ao cubo y ao quadrado. Opa, vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo e apareceu um problema aqui para resolver. Então é isso. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, eu resolvi que tinha que resolver. Agora nós estamos na parte de operações algébricas, a gente viu a adição de monômios, adição de polinômios, daí tá fácil. Subtração, agora vamos ver aqui a subtração de
monômios. Para subtrair um monômio do outro, soma-se ao minuendo o simétrico do subtraendo. Lembrando que se eu tenho a subtração de dois números, um vai se chamar minuendo, o outro subtraindo. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir aqui o Corel Draw de novo. Vou apagar esses negócios que eu fiz aqui, que eu não apaguei. Deixa eu arrastar aqui, deixa eu ver, pegar aqui. Até aqui o último objeto. Seguro o Shift, aí clico no último objeto e vai selecionar tudo. Pronto, seleciono tudo, aí eu aperto o Delete. Pronto. Eu apago isso aqui também. Pronto, já foi. O que eu quero explicar mesmo? Ah, tá. O que é minuendo e subtraindo, né? Porra, o vizinho já tá falando já. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 5 menos 4 é menos 7, né? Não, vou botar aqui que o resultado seja positivo, não complicar. Tenho 8 menos 3 é igual, onde está igual aqui, meu Deus, teclado, as letras do teclado, o desenho dos números do teclado, dos símbolos, né, é vermelho, aí não tinha quase nada aqui. É igual a 5, pronto. Tá. No caso aqui eu tenho uma subtração, aqui é uma operação de subtração, e o minuendo, ele é o primeiro termo da subtração. Então o 8 é o minuendo e o 3 é o subtraindo. Eu não sei porque esse nome minuendo, vou ver se eu pesquiso um pouco sobre esse nome. Mas acho que subtraindo dá para entender que vem de subtração, de subtrair, vamos dizer assim. E até onde eu sei, subtrair quer dizer retirar, ou tirar, vamos dizer assim, né? Então é aquilo que se retira subtraindo, significa isso, subtrair, quer dizer que se retira. Então eu tenho 8 menos 3, ou seja, desse 8 eu subtraio 3 unidades dessas 8 unidades. Aí vai ter como resultado 5. Lembrando que a definição de subtração seria o quê? Seria uma operação que determina quantas unidades um número tem a mais que o outro. Sendo que o resultado dessa operação eu chamo de diferença, excesso ou subtração. Ou, na verdade, não é subtração, é diferença. Diferença, excesso ou subtração, se não me engano. Diferença, excesso ou subtração. Ou... A gente vai ver isso em aritmética, daí vou fazer uma revisão disso daí. Então, a subtração é uma operação que, dado dois números, consiste em saber quantas unidades um número tem mais que o outro. No caso aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 3. Se eu tenho 8 menos 3, significa o quê? Que o 8 tem 5 unidades a mais que o 3. No caso aqui, o primeiro número aqui dessa operação eu chamo de minuendo. E o segundo número aqui eu chamo de subtraindo. Ok? Mas naquele caso do exemplo, no lugar aqui do minuendo eu vou ter o quê? Vou ter um polinômio e do subtraindo vou ter outro polinômio. Onde vai estar... eles vão estar entre parênteses, cada polinômio. E principalmente o subtraindo tem que estar entre parênteses para justamente fazer o jogo de sinal. Vamos voltar lá e vamos terminar logo essa parte aqui. No caso aqui, né, a gente está vendo a subtração de monômios. Então aqui pode ver que no subtraindo tem que estar entre parênteses por causa do jogo de sinal. Eu acredito que isso vai valer termos para os polinômios. Então eu tenho 5x ao quadrado menos y menos, aí entre parênteses, menos 4x ao quadrado y. Então, do 5x ao quadrado y será subtraído menos 4x ao quadrado y. Aí eu vou fazer o sinal e vai ficar positivo aqui, que vai gerar 9x ao quadrado y. Agora vamos aqui para o próximo. Subtração de polinômio, aquilo que eu te falei. Pode ver que aqui no subtraindo, ele coloca entre parênteses para justamente fazer o sinal, ou seja, onde o monômio for negativo, vai ficar positivo, onde for positivo vai ficar negativo, olha só. Aqui ele colocou o primeiro aqui, não vai alterar nada o primeiro. Pode ver que repete cada termo aqui, de igual para igual. Ó. Já no segundo termo, no segundo polinômio,
Cada termo vai ter o sinal trocado, cada esse menuzinho aqui. Aí vai fazer um sinal cada termo. Ó. Aqui é menos, vai ficar mais. Aqui é mais, vai ficar menos. E aqui é menos, vai ficar mais. Ó. Cadê esse cara aqui? Se fosse positivo, aí não teria necessidade. Observação. Como vemos, para suprimir os parênteses precedidos do sinal de menos, troca-se os sinais de todos os termos. Quando uma expressão aparece vários sinais de reunião, para suprimi-los, deve-se obedecer às seguintes ordens. Primeiro, os parênteses, depois os colchetes e, por fim, chave. Rapaz! Eu achava que era o contrário, né? Primeiro era a chave, depois colchete e depois parênteses. Eu aprendi assim, né? Caraca! Mas isso quando eu estudei expressões numéricas. Primeiro a chave, depois colchete, depois parênteses. Agora o bicho pegou aqui. Aqui é diferente aqui. Eu não sei lá se eu devo ouvir isso daí. Mas no caso aqui tá fácil aqui de entender. Vamos lá. Multiplicação de monômios. Quando uma expressão aparece vários sinais... não, desculpa, já estou cansado já. Estou mais de 1 hora aqui já. Deixa eu ver quantos minutos já temos aqui. 1 hora e 10 minutos de vídeo aqui. Produtos de dois ou mais monômios é o monômio formado pelo produto de todos os fatores dos monômios dados. Então, se eu tenho um produto aqui de 2 monômios, vai gerar um novo monômio, que vai ser o resultado do produto dos monômios dados. Aqui, ó. O produto de 2 ou mais monômios é o monômio formado pelo produto. É o monômio formado pelo produto de todos os fatores dos monômios dados. Ou seja, se eu tenho um produto de 2 monômios aqui no exemplo, vai ser um novo monômio. Que é esse daqui, ó. 8am menos 5by vai ser menos 40abmy. Que esse menos 40abmy é o resultado do produto de todos os fatores dos monômios dados. Então aqui, ó, 8 vezes menos 5 vai ser igual a menos 40. Aí aqui eu tenho lá m vezes by vai ficar abmy, sempre nessa ordem aqui, alfabética. Se os monômios têm potência de mesma base, aplique-se a regra de multiplicação de potência, ou seja, nesse caso aqui, ó, tenho menos 5a ao quadrado b à quinta x e eu tenho vezes 3a à quarta b ao quadrado x ao cubo, né? Então, primeiro eu vou multiplicar aqui a parte numérica, menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. Depois eu multiplico as partes literais, os coeficientes literais, vamos dizer assim, né? A ao quadrado vezes a quarta vai ficar a sexta, lembrando que a multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base e somos os expoentes. Aqui b à quinta vezes b ao quadrado vai ficar b à sétima. E também vou multiplicar as variáveis aqui. Eu tenho x vezes x ao cubo, vai ficar a nova variável vai ser x à quarta aqui. Regra prática da multiplicação de monômios. Efetua-se a multiplicação de 2 monômios ou mais monômios, observando a seguinte regra. Multiplica-se primeiro os seus coeficientes. Escreve cada letra comum com um expoente igual à soma dos respectivos expoentes. E os não comuns com seus próprios expoentes. Interessante. Bora ver se a gente consegue entender. Ler esse daqui acompanha esse daqui. Está dizendo aqui, multiplica primeiro os coeficientes. Beleza. Vamos multiplicar primeiro os coeficientes. Só que para fazer esse processo, aí escreve cada letra comum com um expoente igual à soma dos respectivos expoentes. Cada letra comum. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa letra aqui A, eu tenho a letra A. Eu vou escrever o A só que com a soma dos seus respectivos expoentes. Ó. É isso que ele quer dizer. Então aqui 2 mais 4 vai dar 6. Lembrando que isso aqui está assim aquela regra. Multiplicação de potência mesma base. Repete a base soma dos expoentes. É isso que está acontecendo aqui. Escreve cada letra comum com um expoente igual à soma dos respectivos expoentes. E as não comuns com seus próprios expoentes. Agora se tem alguma aqui não comum aqui. Aqui não tem. Então beleza. Multiplicação de polinômio por monômio.
Para multiplicar um polinômio por um monômio, multiplica-se cada termo do polinômio pelo monômio dado, né? No caso aqui eu tenho um polinômio aqui multiplicado por esse monômio aqui. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse monômio e vai multiplicar por cada monômio aqui desse polinômio. Então, no caso aqui eu tenho menos 5a ao quadrado b ao cubo, mais 4a ao cubo b ao quadrado, menos 7a b à quarta, menos 6 ao quadrado b ao quadrado, que multiplica menos 5a ao quadrado b ao cubo. Esse valor aqui vai multiplicar cada termo. Então, aqui menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. O a ao quadrado, que vai multiplicar esse a à quarta. B a terceira vezes B a terceira aqui vai dar B a sexta. Beleza. Aí depois vai pegar esse monômio, vai multiplicar pelo segundo termo. Aí vai gerar esse carinha aqui. Lembrando do jogo de sinal, menos com mais é menos. Depois vai pegar esse carinha aqui. Vai multiplicar pelo terceiro termo, ou terceiro monômio. E depois vai pegar ele e multiplicar pelo quarto. Ou seja, aqui vai ser aplicada a propriedade da distributiva da adição, dos números inteiros, vamos dizer assim, né? Multiplicação de polinômio por polinômio. Eita lasqueira, agora o bicho pega aqui, né? Deixa eu ver aqui o próximo exemplo, como é que é. Caraca, mano. Vou dar outro pause aqui de novo no vídeo e depois a gente continua. Vamos lá, pessoal, continuar aqui. Eu resolvi que tinha que resolver. Às vezes eu tenho que dar pausa mesmo para atender alguma pessoa, pois eu sou comerciante e de vez em quando aparece gente porque eu tenho que atender e é isso, eu tenho que dar pausa no vídeo. Então, onde é que a gente parou aqui? Multiplicação de polinômio por monômio. A gente parou nessa parte de multiplicação de polinômio por polinômio. Aí vamos ler aqui, tentar entender o que está escrito aqui, conforme a leitura eu vou explicando. Para multiplicar um polinômio por um polinômio, multiplica-se cada termo do polinômio por... eu estou cansado já. Para multiplicar um polinômio por um polinômio, multiplica-se cada termo do polinômio multiplicador por todos os termos do polinômio multiplicando. Soma-se os produtos obtidos e reduzindo em seguida os termos semelhantes, desde que possível. Deixa eu ver aqui. Multiplicador e multiplicando, né? Vamos aqui para a próxima página. Tá. Seja a multiplicação desse polinômio aqui, que é 3x ao quadrado menos 4x mais x ao cubo menos 5, multiplicado pelo 5x menos 3. Ordenando em relação a x, tá? Lembra quando eu expliquei da relação da subtração, que é a subtração, eu expliquei que é minuendo, subtraindo. A multiplicação também, ela vai ter os seus termos e suas denominações. No caso específico, quando se trata da multiplicação de dois números, né? Por exemplo, eu tenho 4 vezes 2, vai dar igual a 8. Quando eu tenho uma multiplicação de dois números, o primeiro eu chamo de multiplicador e o segundo eu chamo de multiplicando. Vamos ler aqui direito, aqui, ver se é isso mesmo. Se não me engano é isso. Faz tempo que eu vejo, mas eu acredito que é isso. Multiplica-se cada termo do multiplicador por todos os termos do multiplicando. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Se é isso mesmo, acho que eu tenho aqui um livro aqui. Talvez tenha, deixa eu ver aqui. Acho que é de aritmética. Primeiro é o multiplicando, segundo é o multiplicador. Então, corrigindo, o primeiro termo é multiplicando e o segundo é multiplicador. Então, se eu tenho dado dois números eu multiplico um pelo outro, por exemplo, 2 vezes 4 igual a 8. Então, os termos de multiplicação, isso em específico dois números, primeiro eu chamo de multiplicando, segundo de multiplicador. Tem que fixar isso na cabeça, porque às vezes eu esqueço. Então, nesse caso aqui, esse aqui é multiplicando e o segundo aqui é multiplicador. Então, como ele está falando aqui na descrição, para multiplicar um polinômio por um polinômio, multiplica-se cada termo do multiplicador por todos os termos do multiplicando.
cada termo do multiplicador por todos os termos do multiplicando. Ou pode ser vice-versa, pode pegar cada termo do primeiro que é o multiplicando aqui, ó. Aí tu vai estar multiplicando pelos termos do multiplicador, ou seja, pega esse primeiro, multiplica pelo primeiro do multiplicador, aí depois multiplica pelo segundo, e foi. Aí depois vai para o segundo aqui, termo do multiplicando aqui. Multiplica pelo primeiro do multiplicador, depois multiplica pelo segundo do multiplicador também. Então pega esse com esse, depois esse com esse, depois logo em seguida o menos 4x multiplica por 5x, depois multiplicar por menos 3 e assim vai. Aí depois que fizer isso, aí você vai ter que agrupar os termos semelhantes e depois fechar a conta. Aí termina a operação. Divisão de monômio por monômio. Acho que isso daqui a gente vai ver nos exercícios. Você pega algum exercício que envolva isso daqui para a gente treinar. Divisão de monômio por monômio. O quociente de dois monômios é o monômio que, multiplicado pelo divisor, é igual ao dividendo. Ai, eu estou ficando cansado já. Divisão de monômio por monômio. O quociente do monômio é o monômio que, multiplicado pelo divisor, é igual ao dividendo. O quociente de dois monômios é o monômio que, multiplicado pelo divisor, é igual ao dividendo. Por exemplo, aqui. Como assim? Se eu pegar o quociente, aí eu multiplico pelo dividendo, ou seja, se eu pegar o quociente, pegar o quociente, multiplico pelo divisor, eu obtenho o quê? O dividendo. Isso daí é aquela forma que utiliza da divisão. Por exemplo, quando eu diviso um número pelo outro, eu tenho um resultado. Esse resultado eu chamo de quociente. Então, o primeiro número, o primeiro termo eu chamo de, se não me engano, dividendo. O segundo eu chamo de divisor. Então, se eu divido, por exemplo, se eu divido 8 por 4, eu tenho 2, né? O 8, por sua vez, ele é o dividendo. O 4 é o divisor e o resultado é o quociente. A melhor forma de explicar isso daí é usando aquele método de chave, se não me engano. Método da chave, alguma coisa assim. Ali aparece melhor esse entendimento. Por exemplo, deixa eu abrir o Corel Draw. Acho que vou ter que dar outra pausa, né? Fala sério. Mas, peraí, não vou dar pausa agora não. Vamos tentar resolver aqui, dar um exemplo aqui rapidinho. Acho que eu vou fazer assim, para ser mais rápido. Vou pegar esse retângulo aqui. Aí, cadê a borracha? Pra cá. Passa a borracha aqui. Pronto, já foi. Ih, não deu certo não. Então deixa quieto aqui. Vou fazer assim, ó. Aqui. Não. Vamos assim. Tá bom. Vou vir aqui. Aí aqui vai ser minha divisão. Pinto de preto. Aqui pinto de preto também. Aí eu vou usar esse Lzinho aqui deitado, que vai ser onde vai estar meu divisor, utilizando o método de chave, né? Aí deixa eu ver aqui. Aqui eu vou desenhar os números aqui. Deixa eu ver. Cadê o pincel artístico? Caneta aqui. Não. Será que vai ficar legal de caneta? Não, ficou horrível. Não sei usar isso aqui não ainda. Não sei usar isso daqui. Eu não uso isso daqui. Mão livre, será que fica legal? Pô, tá muito fino. Será que dá pra engrossar isso daqui? Deixa eu ver se dá pra engrossar. Ai, caramba. Que propriedade. Não. Deixa pra lá esse daqui. Então vou usar o pincel artístico então. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 3, por exemplo. Não ficou legal. Deixa eu fazer maior. Tá.
Isso aqui é o método da chave. Eu tenho 7 dividido por 3. Qual o número multiplicado por 3 chega mais próximo de 7 aqui? Mas que não supere 7. É o 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Aí esse 6 eu vou subtrair de 7. Então vai ficar 7 menos 6, que vai ser igual a 1. Beleza. Agora vamos classificar os termos envolvidos nessa divisão aqui. O 7 eu chamo de dividendo, o 3 eu chamo de divisor, o 2 de quociente, e esse que sobra aqui é o resto. Aí o problema diz que se eu pegar aqui o quociente, multiplicar pelo divisor, eu obtenho o resto. Mas nesse caso aqui, como a divisão ela não é exata, vou ter que somar com 1. Então, ou seja, para ser igual ao dividendo, tem que pegar o quociente vezes o divisor e somar com o resto, vai ser o dividendo. Mas no caso de uma divisão exata, por exemplo, deixa eu apagar esse daqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui vai ser 6, por exemplo. A gente sabe que 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Que é igual, né? Aí 6 menos 6 é 0. A divisão ela é exata quando o resto é igual a 0. Nesse caso aqui, aí vai sim dar certo aquilo lá que ele falou. Que pegar o quociente vezes o divisor vai ser igual ao dividendo. Aí vai dar certo. Vamos voltar aqui para a aula, né? Para o conteúdo, vamos dizer assim. Isso aqui eu não vejo nem como uma aula, isso aqui eu vejo mais como uma revisão minha mesmo. Aí, só que eu estou compartilhando. Eu vou lendo e vou questionando. Então eu já tenho mais de 1 hora aqui. Deixa eu ver quanto tempo já. Ixi, 1h26. Toma, -te. Mas estamos lá, já estou para acabar já. Divisão de polinômio por monômio. Já vimos isso aqui já, né? Ou não? Ah, tá. Estamos aqui. Divisão de monômio por monômio. Aí, o quociente de 2 monômios é um monômio que multiplicado pelo divisor é igual a dividendo. Ou seja, quando eu vou dividir 2 monômios, o resultado aqui que é o quociente, se eu dividir esse carinha, se eu multiplicar esse carinha aqui, ó, eu tenho aqui a igualdade aqui, certo? Então eu tenho esse monômio dividido por esse monômio. Esse monômio aqui vai ser o divisor. E esse carinha aqui é o quociente. Então, se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, vai ter que gerar esse carinha aqui. Então, esse com esse vai ter que gerar. É isso que ele está dizendo. O quociente de 2 monômios é o monômio, ou seja, que é o quociente. Ele está dizendo que esse cara aqui é o monômio que multiplicado pelo divisor é igual ao dividendo. Então, esse vezes esse vai dar esse. Então, 7 vezes 5 é 35. Bateu. X a quarta vezes x ao quadrado vai dar x a sexta. E y a sexta vezes y a terceira vai dar y a 9. Bateu também. Então, essa é a divisão de monômio por monômio. É claro, você vai resolver isso, não precisa fazer isso daqui, mas se quiser fazer para ver se está certo, beleza. Então, como é que você vai fazer isso? Pega 35, divide por 5, vai dar 7. X a sexta, dividido por x ao quadrado, lembrando que na divisão de potência de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 2, vai dar 4. Aqui, ó, de novo, mesma base, é uma divisão, então repete a base, subtrai os expoentes. 9 menos 3 vai dar 6 e pronto, resolveu. Aí tem a regra prática aqui. Divide primeiro os coeficientes, beleza, que a gente fez. Escreve cada potência de mesma base com um expoente igual à diferença entre os expoentes dessas potências existentes no dividendo e no divisor. Ai, ai. Vamos lá, observações. Quando o dividendo contém uma potência que não existe no divisor, quando o dividendo contém uma potência que não existe no divisor, escreve-se no quociente essa potência. Exemplo. Tem 18x a sexta e y a quinta, dividido por 6x ao quadrado. Aqui, percebe-se que aqui, ó, no dividendo, tem uma potência que não tem aqui no divisor, que é o y a quinta. Não tem uma potência de y, com base y, vamos dizer aqui. Então, repete ela. Então, tu vai trabalhar o quê? Só com o 18 e o 6 aqui, ó. 18 dividido por 6 vai dar 3. X a sexta dividido por x ao quadrado, repete isso abaixo, subtrai o expoente, vai dar x a quarta. E y aqui não tem. Com quem trabalhar aqui, repete. Aí vai outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Se o divisor tem uma potência
que não existe no dividendo, escreve essa potência como expoente simétrico. Faz sentido. Então, no caso aqui, ó, tem o 18 a sexta, b a quinta, dividido por 3 ao quadrado, b a terceira, c a quarta. Nesse caso aqui, potência de A tem, aqui também tem, aqui tem potência de B, aqui tem potência de B, mas aqui não tem potência de C no dividendo, né? Só no divisor. Então, nesse caso, eu posso repetir ele aqui, só que com um expoente simétrico, ou seja, isso aqui é C elevado a quarta, então aqui vai ficar C elevado a menos 4. Que você pode colocar aqui, ó, como se fosse o outro pode colocar o C a quarta como denominador de uma fração aqui, ó, como denominador. Divisão de polinômio por monômio. Vamos lá. Divide-se cada termo do polinômio pelo monômio e soma-se algebricamente os quocientes obtidos. Aqui eu tenho esse, então cada termo do polinômio divide-se cada termo do polinômio pelo monômio. Então nesse caso aqui, ó, tem esse polinômio pelo esse monômio e vai pegar esse cara que vai dividir cada termo do polinômio por esse monômio aqui, ó. 18x ao quadrado, y a quinta, dividido por esse carinha aqui, 18 por menos 3 vai dar menos 6. X ao quadrado, dividido por x ao quadrado, vai dar 1, então some. Y a quinta, dividido por y ao quadrado, y a terceira. Beleza, então tem menos 6y a terceira. Aqui eu tenho menos 12x a terceira, y a quarta. Aqui eu tenho menos, então, aqui no caso aqui, menos 12 dividido por menos 3 vai dar 4, positivo. X a terceira dividido por x ao quadrado vai dar x, y a quarta dividido por y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Mais 6 dividido por menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 2. X a quarta dividido por x ao quadrado. Y a terceira dividido por y ao quadrado vai dar y. Aqui, menos 21 dividido por menos 3 vai dar positivo, então vai ficar mais 7. X aqui dividido por x ao quadrado vai dar x a terceira. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai dar 1, que não aparece aqui. Então, uma divisão de polinômio por monômio. O monômio ele divide cada termo desse polinômio. Vai dividir cada termo desse polinômio. Divisão de polinômio por polinômio. Para dividir um polinômio por outro, procede da seguinte maneira. Ordena-se o dividendo e o divisor. Aqui é mais complexo daqui. Ordena-se o dividendo e o divisor. Divide-se o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. O resultado é o primeiro termo do quociente. Multiplica-se o primeiro termo do quociente por todos os termos. Pai, esse daqui já está me dando dor de cabeça. Já vou dar um print aqui. Acho que a explicação está do outro lado. Mais um print. De novo, vamos usar o CorelDRAW aqui. Vamos apagar tudo que tiver aqui. Deixa eu ver o objeto que é mais rápido. Segura o Shift, clica aqui. Esse aqui, ó, apaga, 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 volta para a setinha. Eu já dei print, então dou Ctrl V. Pega a parte que está me interessando aqui, que é o 6.10. E haja paciência, que essa aula aqui, essa revisão que eu estou fazendo é comprida mesmo. Tem que ter paciência. Ferramenta de corte aqui. Cortes aqui. Bota aqui em cima. Pronto, aqui é a minha área que eu vou. Olha para a próxima página aqui, ó. Tem esse exemplo aqui. Eu vou pegar esse exemplo. Ó, aqui a gente já termina a aula já. A revisão. Print. Ctrl V. Rapaz, não tô nem acreditando. Eu tô fazendo o quê? Mais de 1h30 de vídeo. Caraca. Que onda. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Diminui aqui. Pronto, ficou legal, né? Ficou melhor. Pronto,
Bito. Vamos lá, então. Acho que eu vou diminuir aqui para ficar mais, pegar bem aqui, ó. Tá pegando a tela todinha. Aqui, ó. Vamos lá. No caso, a gente está vendo divisão de polinômio por polinômio, né? Temos esse polinômio aqui, 6x ao cubo menos yx ao quadrado mais 12x menos 15 dividido por 3x ao quadrado menos x mais 4. Então, é um polinômio dividido por polinômio. Aí, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, ele diz aqui, ordena-se o dividendo e divisor. Será que é esse mesmo? Deixa eu dar uma olhada se é esse mesmo. É esse mesmo. Tá ordenado aqui já. Ó, pode ver que está na ordem decrescente aqui, ó. 6x ao cubo menos 11x ao quadrado mais 12x. E aqui tem como se tivesse x a zero. E aqui, ó, o divisor também está ordenado. Ó, 3x ao quadrado, beleza. Ordena-se o dividendo e o divisor, primeira coisa. Segundo, divide-se o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. No caso, que é o primeiro termo desse carinha aqui, é quem? É 6x ao cubo. O primeiro termo é 3x ao quadrado. Então, vamos dividir. Esse 6x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado vai dar 2x. Até aí tá ok. Tá ok. O resultado é o primeiro termo do quociente. Ok, então nós temos o primeiro termo do quociente. C. Multiplique-se o primeiro termo do quociente por todos os termos do divisor. E escreve-se os produtos com o sinal trocado abaixo do dividendo. Então, esse primeiro termo aqui eu vou multiplicar por todos os termos do divisor, só que eu vou reescrevê-los com o sinal trocado embaixo do dividendo. Então, 2x vezes 2x ao quadrado vai dar quem? Não, 2x vezes 3x ao quadrado vai dar 6x ao cubo, né? Então, vem para cá. Então, 2x vezes 3x ao quadrado vai dar 6x ao cubo. Mas como deu 6x ao cubo, então vai ficar menos 6x ao cubo. Então, 2x menos x vezes menos x vai dar menos 2x ao quadrado. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar mais 2x ao quadrado. Aí, 2x vezes 4, positivo, vai ficar o quê? Vai ficar mais 8x. Só que aqui vem menos 8. Ou seja, vou multiplicar por cada termo aqui desse divisor. Ou seja, vou pegar o primeiro termo aqui do quociente, vou multiplicar por cada termo do divisor. Só que eu vou colocar embaixo do dividendo com o sinal trocado. Beleza, fiz isso. Aí o que ele vai falar aqui? Deixa eu ver. Multiplica cada termo do quociente por todos os termos do divisor e escreve os produtos com o sinal trocado abaixo do dividendo. Beleza. Faz-se a redução dos termos semelhantes e obtém-se o primeiro resto parcial. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os termos semelhantes e vou fazer a redução. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho x a terceira com x a terceira. Então, menos 6, aí cancela. São simétricos, vai dar zero. Então, não precisa colocar aqui embaixo. Aí, menos 11x ao quadrado com mais 2x ao quadrado vai dar menos 9x ao quadrado. Aqui, mais 12x com menos 8 vai dar 4, mais 4x. E aqui, como ele não tem termo semelhante, repete. Então, esse aqui vai ter meu primeiro resto que eu vou ter. Faça a redução de termos semelhantes e obtém esse primeiro resto. Procede-se de modo análogo até encontrar o resto nulo. Isso é divisão exata. Isso é divisão exata. Ou um resto de grau inferior ao do divisor. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar de novo esse cara, o primeiro termo aqui, desse primeiro resto, e eu vou dividir pelo primeiro termo aqui do divisor. Então, menos 9x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado vai dar o quê? Primeiro que é uma divisão, regra de sinal, então vai dar menos. 9 dividido por 3 vai dar 3, e x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. Então, vai ficar menos 3, é o resultado. Aí, esse menos 3 eu vou sair multiplicando por cada termo aqui desse quociente. Então, menos 3 multiplicado por 3 vai dar menos 9x ao quadrado. Menos 3 multiplicado por menos 3x ao quadrado vai dar menos 9x ao quadrado, que vem aqui 9x ao quadrado positivo, troca o sinal. Menos 3 vezes menos x vai ficar mais 3x, que vem para cá menos 3x, sempre trocando o sinal. Menos 3 vezes 4 positivo vai ficar menos 12, que vem para cá mais 12. Aí faz a soma de novo. Aí obtém esse resto aqui, ó. Esse cancela esses dois aqui primeiro, aí fica 4x menos 3x, vai ficar x, e menos 15 somado com 12 vai ficar menos 3. Então vai ficar resto x menos 3, ou mais x menos 3, tanto faz. E como não tem mais, como posso dizer,
Aí nesse caso aqui, eu acredito que já termina a conta já. Procede de modo até encontrar um resto nulo se a divisão é exata ou um resto de grau inferior ao divisor. Nesse caso aqui, o grau desse carinha aqui, ele é inferior. E outra, não tem mais como descer algum tempo, porque quando eu fiz esse primeiro aqui, ó, primeiro comecei pegando esse primeiro termo aqui do dividendo, dividi pelo primeiro termo do divisor. Aí deu 2x. Aí esse 2x vai multiplicar cada termo do quociente e vai jogar aqui com o sinal trocado. Beleza. Aqui, ó, sobrou um termo aqui. Não foi isso? Aí vou descer ele. Aí faço a mesma jogada de novo, pego esse novo termo aqui. É o 9, né, por exemplo. Aí divido pelo primeiro aqui do quociente, vai obter um resultado que é menos 3. Aí esse menos 3 vai multiplicar por todos os termos aqui do quociente e vem para cá com o sinal trocado. Aí faço subtração. E aqui, ó, não tem mais número para descer. Aí, de quebra, aqui o resto não é zero, diferente de zero, mas também o grau aqui da minha parte, o grau do meu polinômio, ele é menor que o grau do quociente. Me fala aqui, ó. Se a divisão é exata ou o resto com grau inferior ao do divisor. Ou seja, o grau do resto aqui é menor que o grau do divisor, quer dizer. Então, logo, o P de x é igual a Q de x vezes 2x mais resto. É aquela coisa que eu te mostrei. Esse P de x aqui, ele é o meu minuendo. O Q de x é o quociente. O D de x ele é o divisor. E esse Rx aqui é o resto. Então, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tipo uma prova real. Ele vai pegar aqui, ó, o quociente, que é o quociente 2x, o quociente. Égua. Agora ele fez isso daqui, mas ele não fez a prova dos 9 aqui. Não fez a prova real, vamos dizer. Ó, quociente aqui é 2. Quociente aqui é 2x menos 3. Aqui tem o minuendo, que é esse primeiro cara aqui, 6x ao cubo, até 15, né? Tá certo. O divisor começa com 3x ao quadrado menos x mais 4. E o quociente é 2x menos 3. E o resto é x menos 3. Beleza. Vai ver se tem aqui no material aqui, você dá uma lógica para isso. Por que ele fez isso, né? Porque eu acho que o autor esqueceu de fazer o teste, né? Fazer a prova real. Ou ele colocou isso daqui só para classificar mesmo. O dividendo, o divisor e o quociente. Então, o dividendo é esse cara aqui. O divisor é aqui. Essa expressão aqui. E aqui eu tenho o resultado, que é o quociente, e eu tenho o resto aqui. Ou seja, se eu pegar esse carinha aqui, o quociente vezes o divisor somado com o resto, tem que dar o dividendo. Essa é a equação aqui que ele colocou. Só que ele não completou aqui, faltou fazer. Então, eu acho que por hoje é só. O vídeo vai terminar, já está longo e também já terminei a fazer a minha revisão, a minha revisão é de expressão algébrica e operações algébricas. Eu acho que vale a pena. É cansativo, mas vale a pena isso daí. E é isso. O próximo vídeo já vai ser resolvendo questões envolvendo operações algébricas. Vou ver se faço pelo menos mais 6 ou 5. E é isso. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.